Quero pedir pro pessoal do fundo, quem está no fundo, né? Para todos, na verdade. Vamos ficar transitando muito, tá bom, gente? Vamos manter um pouco mais a nossa atenção, nosso foco, que um grande inimigo nosso é a distração. A distração, ela vem e ela rouba tudo aquilo que Deus ele tem para fazer, tem para falar, tem para mostrar. Então, nesse momento, né, nós precisamos focar os nossos olhos, como Josafá, os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Não há distração em mim, Senhor. Não há distração em mim. Meus olhos estão em Ti. Pode acontecer o que tiver que acontecer à minha volta, mas os meus olhos estão postos em Ti. Esse é um grande segredo que muitas pessoas não entendem. Então, quando nós entramos na presença de Deus, é muito importante nós termos foco, focar a nossa atenção e os nossos olhos só no Senhor e naquilo que Ele está sinalizando. Porque não adianta nada nós vermos 7 dias aqui, né? E a nossa atenção ficar simplesmente nos 7 dias. Ah, são 7 dias. 7 dias de convocação. Só que às vezes a gente deixa a ansiedade roubar aquilo que Deus tem para nós. A gente deixa a ansiedade, a nossa ansiedade em estar junto dele é tão grande que acaba atrapalhando. A ansiedade, ela é tão prejudicial nesses momentos que ela pode roubar aquilo que Deus tem para nós. Então a gente precisa ficar muito esperto. Abre comigo em Lucas 5, sem demora, para a gente começar já. Aleluia. Lucas capítulo 5. Vamos. E diz assim: aconteceu que num determinado dia Jesus estava próximo ao lago de Genezaré. Amém? Amém? E uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de suas redes. Abaixa um pouquinho esses retornos para mim, por favor, está me ensurdecendo. Então entrou num dos barcos que pertencia a Simão. Ele solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava ao povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais que lhes pediu, ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, temos trabalhado durante a noite toda e não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Para aqui, para a gente entender um pouquinho isso daqui. Nós vemos Jesus caminhando. Obrigado, Maurílio. Essa daí é a melhorzinha. Nós vemos Jesus caminhando, né? E enquanto ele caminhava, ele percebeu com a multidão. Ele percebeu que junto com a multidão havia 2 equipes de pescadores, Pedro e André,
que estavam descendo do barco, e João e Tiago que estavam limpando as redes um pouco mais à frente. Em Marcos você vê isso daí. E a gente começa a imaginar no versículo 2 de Lucas, diz que eles tinham descido do barco, eles estavam limpando as redes, depois de uma noite de trabalho. Eu não sei se vocês já assistiram aquele seriado daquele pessoal que pesca em alto mar, né? E a gente consegue perceber mais ou menos por cima a frustração que eles às vezes têm quando eles vão para um lugar e voltam com o barco vazio. Eles voltam muito frustrados, muito chateados, muito para baixo, desanimado, desmotivado, né? Isso é comum com a gente. Quando você tenta fazer alguma coisa e não tem sucesso naquilo que você está tentando fazer, você fica frustrado. E o fato dos discípulos terem desembarcado e lavado as redes, eles estavam dizendo, ó, nós não conseguimos, o mar hoje não está para peixe. Nós não conseguimos pescar nada hoje. Então, nós imaginamos 4 homens diferentes, Pedro, André, João e Tiago, cada um com um temperamento diferente. Aí imaginamos a cara de Pedro. Pedro era sanguíneo, né? Emburrado, chateado, bravo, não queria conversa com ninguém. Estava descendo e falou, pô, e agora? Sustento da semana para minha casa, para o meu pai. Que eles eram uma sociedade, né? Pedro, André, Tiago e João, eles eram uma sociedade de pescadores, uma empresa de pesca. E a gente vê o fracasso nesse momento. E Jesus, ele vem andando, e ele olha aquele pessoalzinho ali e se aproxima. E se você ver, Jesus fala assim para Pedro, né? Empresta seu barco para mim. Aí a gente começa a viajar, né? A gente começa a imaginar Pedro, pô, beleza, vai, pode pegar. Não vou usar mesmo? Não deu nada hoje mesmo? Pode usar. Aí Jesus é um pouco mais em cima dele, fala, você pode empurrar o barco para dentro da água para mim? Aí já é demais. Pedro, nessa altura, Pedro era um homem totalmente carnal. Pedro foi se converter depois que Cristo ascendeu e tal. Mas aí imagino eu, tá, gente? Pô, brincadeira, meu. Vou ter que empurrar o barco pro cara ainda. Sabe, tô chateado. Hoje não foi um bom dia, não foi uma boa noite. O cara quer o meu barco emprestado. Eu preciso ajeitar as coisas do meu barco ainda. Preciso colocar meu barco em ordem. Preciso deixar ele aqui, trazer ele pra terra para ele não ir embora. E ainda quer que eu empurre o barco ainda para dentro da água. Pô, não, beleza. E ele empurra o barco. Jesus senta e Jesus começa a ensinar o povo. Só que eu imagino, na medida que Jesus ele vai ensinando o povo, Pedro está ali limpando a rede e só ouvindo. E só ouvindo. E as palavras que Jesus vai falando com o povo começam a tocar Pedro. Aí a gente começa a entender, depois, um pouquinho mais para frente, que Jesus fala, vou fazer de vocês pescadores de homens. Por quê? Porque eles já estavam ouvindo Jesus pregando do barco, eles estavam ali pertinho, arrumando as redes, arrumando as tralhas, limpando. Se você for ver em Marcos, a Bíblia diz que eles só pegaram sujeira, eles estavam limpando as redes da sujeira que eles tinham pegado do mar. E eles ouvindo a palavra de Jesus. E aí Jesus, puxa o barco para mim, que eu não quero molhar os meus pés, faz um favor a mim. E os discípulos, vai lá, Pedro, puxa o barco para a terra. Jesus vai lá e sai do barco, não quer, afinal quem está de sandália não quer molhar o pé, né? Quem está de sandália não quer molhar o pé. E aí Jesus ele olha para os discípulos e fala, vai aonde as águas são mais profundas e lança a rede de novo lá, faz isso. E aí Pedro fala, mestre. Esse termo mestre aqui no original é o seguinte, literalmente, aquele que pode mandar,
aquele que tem o poder para mandar. Então Pedro falou assim: mestre, aqui, você, Jesus, tem poder para mandar, mas eu pesquei a noite inteira, mas sobre a sua palavra, confiando no que o Senhor disse, eu vou lá, vou pescar de novo. E a Bíblia diz que eles foram, né? Essa é a parte mais legal, né? E a Bíblia diz que eles lançaram a rede. Esses dias o Maurílio postou um vídeo, né, Maurílio? De um cara lançando uma rede. O que era aquilo, hein, Maurílio? Que perfeição, hein? Destreza. Uma rede que eu acho que era... Pegava isso aqui, ó. Vocês inteirinhos. Já viu isso aí? O cara pega assim, ó. E vai em câmera lenta. E a rede vai se abrindo assim, igual uma espiral. Eu olhei e falei: ô, que é isso, cara? Que destreza. A rede caiu assim. Então imagino que Pedro foi nessa fé, sabe? Vamos lá, pessoal, é uma só. Mas antes deles entrar, né? Pedro ele fala assim: pessoal, todo mundo pro barco. Aí vamos dizer os agregados, né? Que a nossa fé ela carrega alguns agregados às vezes. Pô, Pedro, não, velho, quer saber, mano? Eu vou embora. Não, eu já trabalhei, pra mim não dá, eu vou embora. Outros, pô, brincadeira, velho. Patrão é fogo, hein, meu? Pô, trabalhamos a noite inteira. O cara, agora que a gente tá terminando de arrumar as coisas, o cara quer que a gente volta pro barco porque Jesus falou: pô, palhaçada isso, patrão é tudo igual. Alguns estavam pensando assim nos dias de hoje, vamos dizer assim. Mas eles sobem no barco. E Pedro: pessoal, é uma vez só que a gente vai lançar as redes, beleza? É uma vez só. Eles lançam a rede. E a Bíblia diz que eles, né, de uma maneira milagrosa, os peixes entram naquelas redes. E a Bíblia diz que o barco ele começa a ir a pique. O barco começa a ceder, afundar. As redes começam a estourar. Você já imaginou, você viu em algum filme, algum seriado, redes estourar por causa de peixe? Eu ainda não vi. Eu já vi, sabe, estourando de peixe, né? Mas a rede se rompendo de tanto peixe, isso eu nunca vi. Então eles falam: ô, pessoal, vem aqui, vem, corre, que a gente está afundando aqui. A Bíblia diz que chega ali um outro barco junto com eles, eles dividem as redes ali, pega, e eles conseguem voltar. Sabe o que eu aprendo aqui? É o que eu estava falando com o pastor Paulo, meio que por cima, né? Porque nós devemos ter uma fé esmagadora. Uma fé que, se a gente não tomar cuidado, ela afunda o nosso barco. Tá entendendo? Uma fé que, se a gente não ter cuidado, ela afunda o nosso barco. Uma fé que, se a gente não ter... Não estou falando de uma fé débil e irracional. Porque a fé que eles exerceram foi debaixo da palavra de Cristo. Foi uma ação embaixo da palavra. O filho só faz o que vê o pai fazendo. O filho só fala o que ouve o pai falando. Então, os discípulos, eles estavam ainda não, né? Eram pescadores. Os pescadores estavam debaixo de uma palavra. É o que eu e a Lídia, a gente fala para o Miguel: obediência gera bênção. E a desobediência é mal. A obediência gera bênção. Isso é literal. Pela obediência dos discípulos, nós vemos o poder de Deus se manifestando com um grande peso sobre o barco de Pedro, a ponto de começar a afundar aquele barco. Então, se você pensa em algum momento da sua vida que Deus ele não tem o poder de solucionar o seu problema, Ele não tem somente o poder de solucionar o seu problema de peixe, como Ele pode afundar muitas coisas na sua vida também. Sabe como? Você me entende? Você quer bênção? Provai e vede que o Senhor é bom. Prove e veja que Ele é bom. Só que o problema nos dias de hoje é que as pessoas não querem provar o Senhor.
Elas não querem pôr o Senhor à prova. E pôr o Senhor à prova é exercitar a nossa fé debaixo de uma palavra. Não é eu sair loucamente querendo fazer algo e aí depois eu vou... Então, peraí. Nem parou para pensar um pouco humanamente e nem consultou o Senhor se aquilo provinha dele. Aí não, eu não digo que o barco nem afunda, ele volta vazio, frustrado. É o que a gente vê, um monte de filhos de Deus, de pessoas dentro de igreja frustradas. Por quê? Porque elas lançam a rede, só que não lançam a rede debaixo de uma palavra. Elas fazem, elas querem construir alguma coisa, mas não constroem debaixo de uma palavra. Querem construir provisão, mas não está debaixo de uma palavra. Vá, ou então venha. Então nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo para a gente entender isso daí. E você precisa ser tão sensível que você pode... Isso é uma linha tão fina que se você não presta atenção, o seu barco acaba afundando e os seus peixes vão embora. Porque dentro da água quem manda é peixe. Então existe um momento certo da gente colher, e a gente não pode demorar em colher. Quando a bênção, vamos dizer assim, do modo geral, ela começa a aparecer para nós, minha mão está aqui, ó. Sabe como? Uma manga, sei lá, qualquer fruta que vem na sua cabeça está madurinha e está vindo aquele vento. Você não quer, você não pode ir lá em cima buscar porque é muito alto, mas você pode talvez pegar com sua mão, só que se passar já era. Caiu no chão e você vai perder boa parte dela. É mais ou menos isso daí. É uma linha fina quando nós estamos debaixo da palavra, nós estamos agindo a nossa fé debaixo da palavra de Deus. É uma linha muito fina, porque se a gente se desviar em algum momento, algumas pessoas, elas acabam perdendo o rumo. Eu mesmo já vi muitas pessoas que conforme elas vão sendo abençoadas, Deus ele sinaliza algo para aquela pessoa começa a caminhar em cima daquilo. Deus de uma maneira poderosa e milagrosa começa a abrir o caminho para aquela pessoa, aquela família começa a progredir, começa a prosperar, e você vê, cadê? Foi embora. Por quê? E aquilo que era uma bênção na vida delas acaba sendo um motivo de afastamento da presença de Deus. Por quê? Porque elas não souberam repartir, falar: vem cá, eu tenho muito para mim, vem cá, eu vou dividir com vocês. É um dos motivos do porquê aqueles que amam as riquezas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque quando o barco está abaixando, indo a pique, eles preferem ir junto com a bênção do que chamar alguém e repartir. Eles preferem que a plataforma deles afunde do que repartir aquilo que Deus tem dado para eles. Ingratidão, o nome disso, ingratidão. Em Mateus 14, vamos lá, versículo 13, diz assim: multiplicação dos pães. Hoje a gente vai ter uma lição de fé, amém? Vamos ter uma lição de fé. Assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, entrou no barco, saiu do barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: esse lugar é deserto, Jesus. Já está ficando meio escuro já, né? É melhor a gente mandar o povo ir comprar comida. Porque é melhor, né? Eu não tenho dinheiro. Se você for lá nos outros evangelhos, só tem 3, não anotei ali. Se não me engano é em João. Você vai ver que Jesus primeiro ele fala com Filipe. Filipe, quanto que a gente tem? A gente só tem 200 denários, Senhor. Isso aí não é o suficiente.
para a gente matar a fome desse povo. Só que aqui em Mateus, no versículo 16, olha só o que Jesus disse. Jesus, porém, lhes respondeu: o povo não precisa ir embora, dai-lhe vós mesmo para comer. Como? Jesus estava tentando, sabe? Jesus estava tentando ali, bater a pedrinha neles para ver se eles acendiam. Jesus falou: não, gente, eles não precisam ir embora, dá vocês de comer para eles. Aí aparece um discípulo e fala: olha, Jesus, tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus vê que eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Falou: traz para mim então. E a Bíblia diz que o Senhor olhou para os céus e agradeceu. Só que o interessante em João, que você vê que Jesus, ele pega aqueles 5 pães e reparte para os discípulos. Entende? Ele não põe no cesto e ora. Não, ele reparte e dá para Pedro, Tiago, João. Ele dá um pouco para cada um. E cada um vai lá e põe no cesto e sai com o pão partido. E aquilo se multiplica. O mesmo com o peixe. O Senhor, ele divide entre os discípulos. E eu imagino até o mais incrédulo deles, Wilson, com aquele cesto na mão e vendo o pão saindo que não acaba. Pão saindo que não acaba. Ele falava assim: mas como, cara? Eu vi um pão entrando e até agora eu passei já por umas 7 pessoas. E eram aí, eu fiz mais ou menos uma conta por cima, chegaria mais ou menos a Bíblia diz 5.000, mas eu acho que mais ou menos uns 8.000, chutando aí. 5.000 homens. Se a metade desses 5.000 forem casados, a gente tem 7.500. Se a metade dos casados tiver um filho, a gente tem aí uns 8.000, alguma coisinha. Um filho. E aí a gente tem um grande problema, porque quando a gente tem crianças com fome, isso é um grande problema. Às vezes o meu filho, ele olha para mim e fala: pai, eu tô com fome. Na hora eu quero prover isso para ele. Eles estavam com um grande problema. Só que a gente vê numa segunda vez Jesus tentando ensinar algo para eles. A respeito de quê? Fé. Entendeu? Fé. Vocês podem. You can do it. Vocês podem fazer isso. Vocês podem. Jesus estava ensinando eles. Só que eles não entendiam isso ainda. E por incrível que pareça, eles vendo. E aí Jesus, ele fala: vamos passar para a próxima etapa então. Ao que eles replicaram: nós temos pães e peixes, certo? E o interessante aqui no versículo 19 diz que Jesus, antes de repartir os pães, falou para a multidão assentar. Em João, eu gosto do livro de João, que o livro de João, ele é um livro bem... É um buquê de rosas, tá entendendo? Que tem tanto detalhe lá dentro. Você lê algumas coisas em João e nos outros evangelhos, você vê que João, ele é mais detalhado. Ele é mais romântico, mais específico. Os outros não. Particularidade de cada um. Mas o que me chamou a atenção é que em João diz que Jesus mandou as pessoas se assentar porque havia uma grama verde. E aí eu me lembro do Salmo 23, que fala: em verdes pastos me faz descansar. Então Jesus fala: sentem. Jesus faz o papel de pastor nesse momento. Já que os discípulos não eram possíveis, então o mestre a fazer. É aquilo: senta que eu vou te ensinar. A Bíblia diz em Provérbios que Deus disse para a sabedoria: senta aí que eu vou te ensinar. A Bíblia engrandece tanta sabedoria, né? Mas em Provérbios diz, Deus disse para a sabedoria: senta e eu te ensinarei. Às vezes nós precisamos sentar e ouvir
até o sábio ele precisa sentar para aprender de Deus. Por isso que a Bíblia diz, não seja muito sábio aos seus olhos, porque você precisa sentar e aprender de quem é mais sábio que você. E o fato deles sentarem, todo judeu antes de comer ele sentava, quase igual o japonês. Então, quando Jesus falou, mandem ele se assentar, automaticamente Jesus introduziu na cabeça de todo mundo, nós vamos comer. Entendeu? Porque Jesus não é só organização, Jesus estava falando para eles, vocês vão comer. Isso é um costume judeu. Então na hora que eles sentaram ali na família, 3, 4 famílias ali, 50 pessoas, 50, Jesus estava falando, vocês vão comer. Ou seja, não existe mais o problema. O pai olhou para o seu filho e falou, calma filho, a gente vai comer, vamos sentar. Aí eu me pergunto, como que os pais falavam isso para os filhos, Fabrícia, sendo que eles não estavam vendo a comida ali na frente, naquela rodinha? Porque Jesus ensinou a própria multidão a usar a fé a favor deles, mesmo eles estando ali. É como se eu pegasse a minha família, não tem nada para mim comer na minha casa, eu falo, vamos sentar na mesa, porque a gente vai comer. Alguém vai entrar ali e vai servir. Não foi isso que aconteceu? Não vieram servir eles? Entende a fé? A fé não é pelo que nós vemos, pelo que a gente sente. A fé é pelo que a gente não vê. A fé é pelo que aquilo que não tem, mas vai acontecer. E todos se assentaram. E lá chegam os discípulos. Na correria, né, gente? Que com certeza tinha criança chorando. Serve lá aquelas crianças lá, pelo amor de Deus, elas estão chorando desde o começo, não é? Vamos dizer 2.000 crianças, sei lá. Imagina só o choro que não estava ali. E Jesus, ele se movia de compaixão. Por isso também. E começava a servir todo mundo. E na hora que a gente conhece um pouco a história, e diz que quando eles terminam de servir, eles voltam com os cestos cheios. 12 cestos ainda sobram, não é? A fé, ela não tem um limite, você está entendendo? Quando a gente pensa que a fé acaba, ela só começou. Porque se existisse um limite para a fé, eles voltariam com cestos vazios, Joyce. Mas a Bíblia diz que eles voltaram com o cesto cheio. A fé, ela não é lógica, a fé, ela é 1 mais 1 é, 0 mais 0 é, 2 mais 2 é. O resultado dela é. Entende a matemática da fé? 0 mais 0 é. 1 mais 1 é. 100 mais 100 é. 0 mais 0 é 0. Não, 0 mais 0 é. Com a fé, é. É o que? É o que eu quiser. Debaixo da palavra de Deus, debaixo da vontade dele, é. E aí a gente vê aqui um pouquinho mais à frente, versículo 22 de Mateus 14. E diz assim, imediatamente Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Vamos entender isso aqui, Jesus... Os discípulos ali maravilhados com aquilo, eu quero ficar com Jesus. Jesus fez um milagre desse, eu quero ficar com Ele. Lógico. Imagina você exercitando a sua fé e Deus te responde. Você vai correr para Ele. É o que eu falo, Senhor, me usa, Senhor, pode me usar. Não vai entrar soberba aqui não, eu vou ficar muito contente, vou ir para o Senhor, vou me ajoelhar, vou me prostrar, eu vou me submeter ao Senhor, porque é o Senhor que faz. É só isso, Jesus. Eu me submeto, mas manifesta o seu poder através de mim. Fala comigo, fala, Senhor, eu preciso, né?
te ouvi. E aí Jesus fala para os discípulos, não, pode ir embora. Não, Jesus, mas não. Vai para o outro lado. Ele insistiu com os discípulos, vai para o outro lado, vai, eu preciso me despedir das pessoas aqui. E Jesus começa, Jesus, obrigado, o pão estava maravilhoso, Jesus nunca comeu um pão tão gostoso assim, Jesus nunca comeu um peixe tão gostoso assim. Jesus, não foi nada, não foi nada, e despedindo da multidão. Jesus se despediu aí dos 8.000, levou um tempinho, mas ele se despediu, entende? Ele se despediu da multidão. Jesus era pessoa a pessoa, né? E aí a Bíblia diz que Jesus ele subiu para o monte para orar. Eu acredito, né, que Jesus lá no monte fala, Pai, ensina para esses cabeçudos o que é fé. Ensina para eles, Pai, como que eu faço? Estou tentando ensinar para eles. Me ajuda aí. E aí Jesus em cima do monte, ele olha o mar, né? O mar está lá revolto. E os discípulos estão lá no meio do mar. E Jesus está só olhando, vai rapaz. Está entendendo a visão de Jesus? Está aí vendo, Dal? Está vendo junto comigo? Então, Jesus está lá vendo aqui o negócio, vai gente, para com isso tudo. Olha só gente, você consegue captar a mensagem? O Senhor de cima do monte, olhando para os discípulos no meio daquele vendaval ali, porque o vento era contrário, a Bíblia diz. E Jesus, vai gente, vai, usa essa fé que vocês têm. Usa essa fé que vocês têm. E nada que vai. Vou ter que ir lá de novo. E eu imagino o desespero dos discípulos nesse momento, porque como que Jesus vai vir? Estamos ferrados aqui nesse lugar. Eu acho que a gente vai afundar. Não é? Jesus não vai vir, cara. Como? Não tem. Aí a Bíblia diz em João, vamos lá, ler só um pedacinho de João. João capítulo 6. Ai. Vocês estão me entendendo? Tá difícil não, né? Versículo 15, João 6,15, diz assim, percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levar a proclamar o rei, ao anoitecer seus discípulos desceram para o mar, né? Entretanto, entraram no barco e passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro, né? E Jesus ainda não havia chegado até eles. O mar se agitava devido ao forte vento que soprava. E quando eles haviam remado uns 25 a 30 estádios, viram Jesus se aproximando do barco, andando sobre as águas, e ficaram amedrontados. Mas ele tranquilizou-os, dizendo, sou eu, não temas. Então eles de boa vontade o receberam no barco, e imediatamente chegaram à praia. Vamos em Mateus agora, para a gente entender um pouco mais. Mateus 14, 23, né? Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. É interessante aqui, sabe, que eu não gosto disso. Eu não aceito essa realidade. Na casa que eu estou, no caso é aqui, que a gente lava a nossa roupa, a roupa dos outros eles que lavam, eles compram o sabão deles, eles lavam, mas eu não gosto e nem quero essa realidade dentro da nossa casa. Qual é? Que o pastor ele sempre vai só, ora sozinho, jejua sozinho, lê a Bíblia sozinho, entende sozinho, faz tudo sozinho. Existe um momento sim que o pastor ele vai sair sozinho para orar, para buscar uma direção de Deus para o povo. Mas nós vemos que Jesus, um pouco mais lá para frente, Jesus estava orando no Getsemane. Ele precisou acordar os discípulos 3 vezes, porque eles não conseguiam ficar 1 hora orando. Entende? Jesus ia lá, orava e voltava. Ô gente, vocês estão dormindo.
Isso aqui, gente, é um direito que eu, como pastor, tenho sobre vocês. Vocês sabiam? Se no culto de oração eu ver, com todo respeito, Fabrícia, tá? Fabrícia, levanta, filha, ora, entendeu? Levanta, por que você está dormindo? Ô Dal, com todo respeito, né, Dal? Ô Dal, por que você está dormindo? Ora, minha filha. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Ora, para que não caias em tentação. Então, a partir de agora, se eu chegar em algum de vocês me entendam, tá bom? Porque eu vou chegar. Falar, vamos orar ali. O pastor, ele tem que velar, cuidar da vida espiritual das ovelhas. Se você está vendo, se tem uma pessoa que aconteceu um acidente, aquela pessoa não pode ficar inconsciente, o que você tem que fazer? Manter ela acordada. Se você deixa ela ficar inconsciente, ela vai embora, meu amigo. Não é isso? Você tem que manter a pessoa consciente. É isso aí. Jesus estava tentando manter os discípulos conscientes, mas ele sempre... Só que na frente da TV as pessoas não dormem. Na frente do bendito celular as pessoas não dormem. Elas vão dormir e não dormem. Porque fica com aquela tela lá, ó. Entendeu? Vai para dormir e não dorme. Por quê? Tá entendendo, gente? E Jesus aqui, para nós continuarmos, Jesus desce no versículo 24. Todavia o barco já estava longe no meio do mar, né? Sendo fustigado, ó, alenhado, e vai para cá, e vai para lá, e vai para cá. E no mar, meu amigo, você está no mar, você não é dono de ninguém. Você é dono do mar, você vai para onde ele quiser, não é? É igual o vento, quem é levado pelo Espírito, ele vai aonde o vento manda. É mais ou menos isso daí. Você está no mar, ele manda, você vai, meu amigo. Você não tem controle. Você simplesmente vai e volta, sobe e desce. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram sobre as águas, acharam que era um fantasma. Eles ficaram aterrorizados, não é para menos. E aí Jesus falou, pera aí, sou eu, calma, gente, Imagina a cena, Daniel, um homem em cima da água assim, para você, calma, sou eu. Só pode ser ele mesmo. Calma, sou eu. Vocês sabem quanto que são 25 a 30 estágios? Só para a gente entender um pouco, são mais ou menos 5 a 6 quilômetros. Ou seja, Jesus ele estava andando sobre as águas por uns 5 a 6 quilômetros. Entende? 5 a 6 quilômetros ali, ó, Jesus andando. Daqui em Cosmópolis, vamos arredondar? Tá bom? É uns 8 quilômetros, mas vamos arredondar? Jesus está ali andando e o mar está agitado, meu amigo. Você já viu o filme, sabe como é que é o mar agitado? Só que onde Jesus passava estava tudo tranquilo, gente. Jesus estava ali andando. Aleluia, glórias ao meu Pai. Glórias ao meu Pai, está lá andando. Que contemplação. E para você ver alguém no mar, a pessoa não precisa estar muito perto. Pode estar longe. Porque a Bíblia diz que eles acharam que era um fantasma. Eles não conseguiram ver Jesus. Eles só conseguiram saber que era Jesus depois que eles ouviram a voz dele. E Pedro fala assim, Senhor, se é o Senhor, me manda ir até contigo. E Jesus falou, vem. Aí Jesus parou. Oh, até que fim. Até que fim, Isaac, alguém ousou usar a fé. E Pedro vai lá andando sobre as águas, né? E Pedro vai andando. E vai andando, e vai andando, e vai andando, e vai andando, gente. Vai andando, Pedro vai andando. A Bíblia não fala. Se Jesus andou 4 quilômetros, Pedro andou 2. Tá bom, né, pastor Elton? 2 quilômetros andando sobre as águas? Jesus andou 4, Pedro estava andando 2. Vocês entendem o que é a fé?
E o incrível é que Pedro, ele só começa a esmorecer diante de Jesus. Na hora que ele chega diante do Senhor, aí ele olha, tá entendendo, Edinho? Aquilo tudo à volta dele, aquela turbulência total, Wilson. Ele cai em si. A ficha cai, vamos dizer assim. Ficha caiu, meu amigo, bluk. É igual moeda na água, pluf, já era. Na hora que a ficha dele cai, ele fala: Senhor, me socorre que eu vou afundar. E Jesus então, segura a mão dele, traz ele de volta e dá uma... Fala: pô, que isso, homem? Que pouca fé é essa? Jesus chega no barco, Jesus olhou para eles e falou: pô, vocês não têm fé não? Está escrito. Jesus olha para os discípulos e fala: vocês não têm fé não? Será que Jesus não está olhando para mim, para você e fazendo essa pergunta várias vezes? Será que você não tem fé não? Cadê essa fé? Será que não tem fé aí dentro não? Por favor. E eu pergunto para vocês, será que não tem fé aí não? Para a gente desbravar naquilo que Deus tem para nós? Fica aí, meu amigo, esse culto, tudo isso daqui tem um motivo. É para um propósito, é para a gente exercer alguma coisa. Através do quê? Da fé. Através da fé nós exercemos as coisas para o reino de Deus. Não é através do nosso dinheiro, através da nossa inteligência, do que a gente entende, do que a gente canta. Não, é através da fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível nós agradarmos a Deus se a gente não tiver fé. E a fé, ela vem do amor. A fé, ela provém do amor, diz a Bíblia. E é interessante que eu aprendo aqui é que existe 2 lugares que o cristão ele pode ser levado por Deus. O primeiro é o deserto. Amém? Todos em mim? O primeiro é o deserto, para Deus provar o vaso. Deus ele prova, porque no deserto não tem comida, ali é sol, é frio, é vento, é areia na cara, é ar seco. Ali é doído, ali é onde o cara emagrece, a carne dele morre. E às vezes o Senhor leva a gente para o meio do mar, para Ele tentar ensinar alguma coisa para a gente. É o mesmo cenário. Você vai para onde Ele manda. Só que o Senhor está tentando te ensinar alguma coisa, Ele está tentando te lembrar de alguma lição. Então, se a gente olha, e uma coisa que eu aprendi esses tempos atrás é que diz assim: os fariseus eles chegavam para Jesus e falavam: Jesus, mostra um sinal no céu para a gente. E Jesus falou assim: poxa, mas vocês já conhecem o sinal no céu, vocês sabem se o céu está claro é porque não vai chover, se o céu está um vermelho escuro é porque vai chover. Então, se vocês olhando o céu não sabem discernir os tempos, então, para nós discernirmos os tempos, Washington, na nossa vida a gente tem que olhar para o céu. O céu está favorável? Não. Então os tempos serão ruins. Como que você vê se a sua viagem no meio do mar vai ser boa? Pelo céu, não é? Você olha para o céu e vê, está limpo, está favorável, vamos embora. O céu está se escurecendo, vai fechar. Uma prova vai vir aí. Consegue me entender? Consegue me entender? Das duas, uma: ou você está sendo provado, ou você está sendo reprovado. Reprovado. Você já passou por isso, mas o Senhor está te testando novamente. Você já não está no deserto, você está no mar, meu querido. É hora de você usar a sua fé. Jesus está lá no monte, olhando para você e fala: vai, meu filho, usa essa fé. Minha filha, usa essa fé. Para com tudo isso daí. No deserto não, você vai aprender ali. O Espírito de Deus vai te ensinar no deserto, tete a tete. Tu é muito soberbo, tu é muito orgulhoso, tu é muito mão de vaca, cara. Pelo amor.
muito pão duro, materialista. Para com isso daí, meu. Abre essa mão em nome de Jesus. Provai e vede que o Senhor é bom. Para você ver que Ele é bom, você tem que ir, né? Só que antes de você receber, de você pôr na boca, você tem que abrir a mão, meu querido. Você está entendendo o que eu quero dizer? Abre a mão, você tem que abrir a mão para você receber. Existe uma história que uma criança, o pai colocou uma moeda dentro de um vaso, aquele vaso com a boca estreita. E a criança colocou a mão ali dentro e catou a moeda. E ela tentava tirar a mão de lá de dentro e não conseguia. E ela falava: pai, por que eu não consigo, pai, tirar minha mão daqui de dentro? E o pai falou: larga essa moeda, abre a mão, entendeu? E você vai ser liberto. Abre a mão, querido, abre, Roma Sora Macandaramala, entendeu? E ó, vocês sabiam que os índios, para eles capturar macaco, eles fazem isso? Eles colocam uma banana dentro de uma árvore e faz uma entradinha assim. Na hora que o macaquinho vai lá, coloca a mão, ele não consegue escapar dali, ele fica ali, porque ele quer sair com a banana, Wilson. Ele quer sair com aquilo lá, cara. Mas ele não entende que enquanto ele ficar com a banana, ele não vai comer ela. Porque ele está preso, tem uma parede que separa ele da bênção. Só na hora que ele abrir a mão, ele vai ser livre para comer, para fazer outra coisa. Só que o coitadinho, ele não entende isso. Nós entendemos. Nós não somos macacos, né? Então, para a gente ser livre, a gente só tem que abrir a mão, abrir o coração e deixar a coisa acontecer. Já cheguei no fim. Algo muito interessante que a Bíblia diz que Deus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. O que é o autor? O autor é aquele que cria, aquele que faz. E quem que é o consumador? Aquele que consome, aquele que apaga, aquele que liquida, sumiu da existência. Autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador. E muitas vezes a gente só quer um Deus que autor da minha fé, Ele só cria minha fé, Ele só aumenta a minha fé, só aumenta a minha fé, só aumenta a minha fé. Eu esqueço da parte que Ele consome a minha fé. Entende? Consumir, usar, como queimar a nossa fé. Eu vou expor algo para vocês. Eu estava falando com a Lídia, aquela bateria ali, ó. Quantas peças são? Cadê o Daniel? Isaac, quantas peças são ali ao total? 6, 7, 9, umas 9, os pratos. 9 peças. Aquela bateria ali, ela é composta de 9 peças. Nós só temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças. E que as 6 elas estão com um problema técnico. Um problema técnico de uso mesmo. Conforme nós vamos usando e tocando, ela vai se desgastando. Vai se desgastando. Até pneu se desgasta se você usar. Só que no meu coração, eu não tenho aceitado essa situação. Você está entendendo? Sabe por quê? Eu tenho orado, falado: Senhor, quando eu toco, quando eu canto, eu estou cantando, eu estou tocando para um Deus vivo. Um Deus que dinheiro para Ele não é problema. Não é, Jaqueline? Não é, Pastor Paulo? Não é? Um Deus que para Ele dinheiro não é problema. O seu problema é dinheiro? É dinheiro o seu problema? Para Ele nunca foi dinheiro. Não é a fé que é o problema? É o que Jesus falou: vocês não têm fé, não? Entende? A pergunta de Jesus: vocês não têm fé para usar, não, gente? E eu tenho levado, isso está dentro do meu coração,
que a adoração, ela é e será sempre, ela é algo eterno. Você já parou para pensar nisso? Que a adoração ela é eterna? A adoração ela é eterna. Quando a palavra de Deus se cumprir, quando a palavra de Deus ela se cumprir, Deus ele vai fechar ela, se cumpriu. Eu velo pela minha palavra, ela se cumpriu. Só que a adoração, ela sempre vai existir. A palavra ela não vai deixar de existir, porque Cristo é a palavra. Mas a adoração ela sempre vai existir. Ela sempre vai acontecer. E isso é tão profundo que quando nós falamos de adoração, nós estamos falando de algo eterno manifestado na terra. Quando eu adoro a Deus, eu estou praticando algo eterno. Entende? Quando eu adoro a Deus, eu estou praticando algo que é eterno. É algo que Deus deixou para mim e para vocês fazer aqui, ó, no espaço-tempo. Eternidade não tem espaço nem tempo. Mas Deus ele instituiu a adoração e deixou ela dentro do nosso tempo, dentro do nosso espaço, para através disso a gente alcançar o coração dele, para através disso a gente ser da adoração e da palavra, lógico, a gente ser transformado naquilo que ele é, de glória em glória. O que é glória? Glória em glória, de graça em graça. Não é de prova em prova não, meu filho, que você vai crescer. É de fé, é em graça, é em glória. É desse jeito que o cristão tem que crescer. Ninguém cresce à base de prova não. Eu posso desafiar qualquer um aqui. A minha mãe, cadê ela afinal de contas? Se eu perguntar para ela, você foi transformada de prova em prova? Ela vai falar, jamais. Nunca fomos e nunca seremos transformados de prova em prova. É de glória em glória. Só que para a glória acontecer, Isa, a gente tem que reconhecer um rei. Para a glória se manifestar, tem que ter um rei. Tem que ter alguém que seja reverenciado. Concorda? Você tem que reverenciar a majestade, a grandeza, o poder, a sabedoria. Aí vai ser de glória em glória. De glória em glória, de glória em glória. É um ciclo. Põe-te em pé. Vamos adorar o Senhor. Em nome de Jesus.
ver no céu outra chuva. Queremos ver Yeshua. Queremos ver Yeshua. Não queremos ver no céu outra chuva. Queremos ver Yeshua. Queremos ver Yeshua. Não queremos ver no céu outra chuva. Queremos ver Yeshua. Queremos ver Yeshua. Não queremos ver no céu outra chuva. Queremos ver Yeshua. Queremos ver Yeshua. A terra
Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. O teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Por que não hoje, por que não agora? Vem derrama o teu Espírito. Por que não hoje, por que não agora? Vem derrama o teu Espírito. Por que não hoje, por que não agora? Vem derrama o teu Espírito. Por que não hoje, por que não agora? Vem derrama o teu Espírito. Por que não hoje, por que não agora? Vem derrama o teu Espírito. Por que não hoje, por que não agora? Vem derrama o teu Espírito. Por que não hoje, por que não agora? Vem derrama o teu Espírito. Por que não hoje, por que não agora? Vem derrama o teu Espírito. escrito em Joel.